Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Esse é o canal Autismo com Leveza. Eu sou Cassiane Costa e aqui a gente fala sobre autismo de forma leve e descontraída. O canal estava levemente abandonado há 6 meses. Há 6 meses não temos vídeo novo, mas estamos retomando agora com vídeos semanais novamente. E para marcar esse retorno, um vídeo que me pediram muito lá no meu canal do Instagram, um vídeo sobre o meu diagnóstico. Vocês me conhecem como a mãe do Vinícius, uma criança atípica, atualmente com 6 anos. E recentemente, agora em agosto de 2021, eu tive também o meu diagnóstico de autismo aos 35 anos. Então, nunca é tarde. E me pediram para falar aqui mais um pouquinho sobre como foi esse processo do diagnóstico, né? E eu queria começar falando sobre o que me levou a procurar o diagnóstico a essa altura do campeonato, né? Bom, desde que o Vinícius foi diagnosticado, a gente entra naquela de ler muito, de pesquisar muito a respeito de autismo, eu fui me identificando com alguns sinais, né? Principalmente na questão sensorial. Eu tenho algumas questões sensoriais bem importantes desde sempre. E aí eu fui lendo e tal, e conhecendo, e aí até que eu internalizei, não, acho que eu tô naquele tal do fenótipo ampliado ali, né? Pra quem não sabe o que é o fenótipo ampliado, é quando o indivíduo tem algumas características de autismo, mas não o suficiente ou não com prejuízos suficientes para fechar o diagnóstico, né? E é muito comum em pais de autistas, porque como o autismo é genético, como diz uma amiga minha, pé de manga não dá jaca, né? Então, o autismo é genético, então tem um fator genético muito forte envolvido. E é bem comum que pais de autistas tenham esses traços e tal, estejam ali no fenótipo ampliado. Então, eu já estava muito bem resolvida com esse tal fenótipo ampliado. Eu disse, eu tô nesse negócio aí, isso aí. Eu tô... eu tô nesse babado aí. Só que a cada post que eu lia de autistas, principalmente de autistas mulheres, que tinham sido diagnosticadas depois de adultas, eu me identificava muito com muitas coisas, sabe assim? Eu ia lendo e parecia que era eu escrevendo. E aí até que um dia eu me deparei com um post sobre disfunção executiva de uma neuropsicóloga. Eu vou deixar aqui o perfil dela, que foi ela quem fez a minha avaliação, foi a Aline. Me deparei com esse post e mandei um direct pra ela, né? E eu disse, menina, eu me identifiquei demais com isso que você falou sobre disfunção executiva. Aí ela disse, quer fazer uma avaliação, assim, avaliar se você tem essa disfunção executiva? Eu disse, vamos. Aí a gente fez essa avaliação só da disfunção executiva. E é uma avaliação onde 5 critérios são analisados. E dos 5, 4 deu relevância clínica importante, né? E aí ela disse, bom, Cassiane, ó, realmente você tem uma disfunção executiva importante e ela pode estar relacionada a autismo, a TDAH, a altas habilidades ou a nada, ou a nenhum diagnóstico, né? Mas seria interessante investigar mais a fundo para ter mais respostas. Tá certo. E aí a gente fez uma avaliação completa, né? Ela é neuropsicóloga, então a gente foram 8 testes. E após essa avaliação completa, saiu o relatório dela, né? Realmente você é autista, nível 1 de suporte, associada com altas habilidades acadêmicas, né? E aí, essa questão das altas habilidades acadêmicas ou superdotação foi o que me ajudou durante tanto tempo mascarar tanta coisa, né? Eu sempre tive muita facilidade em identificar padrões. Então, eu observava muito o comportamento das pessoas, identificava padrões sociais e tinha facilidade de imitar isso, né? De mascarar. E aí, quando saiu o relatório definitivo dela, né? Você realmente é autista, nível de suporte. Eu fiquei assim... Eu fiquei meio sem acreditar, sabe? Na minha cabeça, eu tinha sabotado os testes para poder ser autista. Eu acho que na minha cabeça eu queria ser autista para ter mais um ponto de conexão com meu filho. Então, na minha cabeça, isso era tão importante para mim que eu sabotei os testes para parecer autista. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi isso, assim...
Primeira coisa que eu perguntei, existe alguma chance de eu ter burlado o sistema, de eu ter sabotado os testes para dar um resultado que eu quisesse, inconscientemente ou conscientemente? E aí ela disse que não, que isso não era possível, que eram muitos testes avaliando diferentes parâmetros, que dentro de um mesmo teste o mesmo ponto era avaliado de formas diferentes, então ela disse que não tinha como burlar o sistema e que era isso mesmo e que não tinha pra onde correr. E aí é que a gente percebe como a gente é capacitista, né? Porque na minha cabeça eu pensava, não, mas eu não tenho prejuízos suficientes para ser autista, né? Eu olhava pro meu filho, lembrava da minha infância e via muita diferença, né? Então, na minha cabeça, eu não tinha prejuízos suficientes. Então, era aquela coisa, eu me achava boa demais ou bem resolvida demais para ser autista, o que é uma visão capacitista do autismo, né? Achar que um autista não pode ter autonomia ou ser bem resolvido. Então, sim, eu sou autista e sim, tenho uma autonomia. Sou casada, tenho 2 filhos, fiz uma faculdade, me formei, hoje eu trabalho, certo? E que prejuízos, então, eu tenho, né? Quais foram esses prejuízos que levaram a fechar o diagnóstico? Falando um pouco de habilidades sociais, eu sempre digo muito isso lá no Instagram, pareço desenrolada, mas não sou tão desenrolada assim. Eu tenho, assim, muito desconforto em conhecer pessoas novas, em chegar num lugar onde eu não conheço ninguém. Para mim, assim, é muito desconfortável e uma situação estressante, né? Depois que eu passo por uma situação dessas, assim, me leva a uma exaustão que, por mim, eu só queria dormir o dia inteiro, sabe, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu identifico padrões, como eu falei antes, né, e aí eu me comporto de acordo com os padrões que eu identifico. Então, eu lembro que tinha uma época, quando eu era adolescente, assim, que eu tinha a sensação, eu sempre me achei uma grande farsa, né, porque eu sempre me achei imitando alguém, ou imitando as outras pessoas, ou fazendo alguma coisa de uma forma que não parecia muito com o que eu mesmo queria fazer, sabe? É até difícil de explicar, enfim. Mas eu sempre tive essa sensação. E ainda voltando para a adolescência, eu era extremamente tímida. Eu era aquela aluna que não falava nada em sala, entrava muda, saía calada. Eu tinha poucos amigos, mas, assim, amigos que foram muito importantes na minha caminhada, ainda são até hoje meus amigos, poucos e preciosos, que sem dúvida foram muito importantes para esse processo da adolescência ser mais fácil do que teria sido se eu não tivesse passado por eles. Ainda nessa questão social, eu não sei muito bem conduzir uma conversa, sabe? Isso para mim é meio cansativo, me exige um esforço mental muito grande conduzir uma conversa, falar sobre amenidades, puxar assunto, sabe? Não sei muito bem puxar assunto, eu gosto a falar no telefone. Ai, acho chato, cansativo, assim, eu gosto de ligar, falar, tipo, perguntar o que eu quero, o que eu preciso, ser bem objetiva, sabe? Mas, assim, ficar jogando papo. Tem as pessoas que eu gosto de bater papo, de jogar conversa fora, mas são muito poucas, sabe? Assim, no geral, eu não gosto muito de jogar conversa fora, não. E não é porque eu sou antipáticas, né? Até porque realmente é um pouco difícil. E quem vê assim na internet pode não parecer, né? Mas o mundo vai muito além do que está aqui nessa telinha. Falando um pouco agora sobre a disfunção executiva, que foi o que me levou a procurar o diagnóstico, né? O que seria essa disfunção executiva? Eu tenho muita dificuldade em estabelecer prioridades para fazer tarefas, em dizer, em mudar de uma atividade para outra, né? Tô fazendo aqui tal coisa, agora é hora de fazer uma transição para outra atividade. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho dificuldade de me concentrar, então se eu tô fazendo alguma coisa e eu escuto qualquer barulho, aquilo me desconcentra demais e eu demoro muito tempo a voltar para me concentrar. Eu tenho uma tendência muito grande a procrastinar, assim, quando eu vejo uma atividade
uma tarefa muito grande, que eu não sei nem por onde começar, eu vou adiando, porque se eu sei que eu vou começar e não vou terminar logo, eu não tenho aquela recompensa a curto prazo, para mim é difícil iniciar esse trabalho, tomar essa decisão de começar. E aí eu vou só adiando mais, isso vai gerando mais ansiedade, enfim. Eu tenho rigidez cognitiva, então eu gosto de algumas coisas fazer sempre da mesma forma. Eu sigo alguns rituais na minha rotina, que se eu não fizer daquele jeito, parece que não vai dar muito certo, sabe? Eu sempre fui chamada de metódica, minha mãe dizia que eu era muito metódica. Ai, como você é metódica? Justamente porque eu gostava de fazer as coisas numa determinada sequência, de um determinado jeito, e quando não era feito daquela forma, eu não gostava, me sentia muito desconfortável. Além de questões sensoriais importantes que eu sempre tive, e aí isso eu sempre notei, assim, eu tenho seletividade alimentar, tem algumas coisas que eu simplesmente não suporto comer por conta da textura, assim, não é que eu não goste, não é questão de gosto, é de não suportar mesmo, é de não conseguir nem pensar, só de imaginar já, dá uma sensação ruim. Toque, eu tenho alguns problemas com toque, cabelo encostando em mim, me dá uma gastura, eu não consigo sossegar. Se eu sentir um cabelo, eu preciso tirar, não consigo aquele fiozinho tocando assim, sabe? Não dá pra mim. Me perguntaram se eu tenho stings, né? E eu descobri que eu tenho demais. Eu mexo nas mãos sem parar, assim, sem parar mesmo. Eu sempre gostei de botar o dedo em coisinhas redondas, então esse poppet aqui, né, que o pessoal mais gosta é o barulhinho, eu adoro barulhinho também, mas a minha parte preferida é botar o dedo aqui nessas bolinhas e ficar assim, ficar sentindo a bolinha, sabe? Isso aqui pra mim é muito maravilhoso. E coisinhas assim também redondas, sabe? Isso aqui me dá um conforto, uma sensação boa. E eu sempre tive isso desde criança. Até conversando com os amigos uma vez no colégio ainda, eu disse, é tão bom quando você bota o dedo assim numa caneta, numa tampa de caneta do marca-texto, e eles olharam assim pra mim como assim? Como assim não é bom pra todo mundo? Acho que foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha um gosto um pouco peculiar, né? Que era um pouco peculiar esse negócio de gostar de botar o dedo em cantinhos apertados. Em fila, toda fila que eu tô me embalando, sabe? E foi uma coisa assim que também eu faço desde sempre, nunca tinha parado pra pensar, mas é isso, me ajuda a me acalmar, a ter paciência. Então, onde eu tô numa fila, eu tô assim, me balançando um pouquinho. Eu tenho muito sting vocal também, principalmente quando eu tô dirigindo. De repente eu tô lá fazendo alguns sons com a boca, que pode parecer um cantarolar de uma música, mas nem é uma música, sabe? É só sonzinhos que eu gosto de fazer, e são coisas que eu venho assim me redescobrindo, né? Então, depois que eu recebi o diagnóstico, muita gente perguntou, e o que é que mudou, né? O que é que mudou na tua vida, já que tu já tinha vida feita praticamente? E o que mudou é que eu digo muito que autoconhecimento liberta, né? E é isso, hoje eu me conheço muito mais. Hoje eu entendo muito mais essas questões e respeito muito mais o meu momento. Então, quando eu me sinto sobrecarregada, eu sei que é a hora de parar, eu sei que é a hora de diminuir o ritmo, né, para me reorganizar. Eu respeito mais esses momentos. Hoje muita coisa se encaixa, então é engraçado que eu me pego falando com meu marido. Olha lá, aquilo ali, aquele dia que aconteceu aquilo, agora faz sentido, né? Como as coisas vão se encaixando e a gente vai se conhecendo muito mais. E aí também outras coisas que eu ouvi, mas ir atrás de um diagnóstico depois de adulto é buscar um rótulo, né? E aí eu parei para pensar nisso, em como a gente recebe rótulos na vida, independente de diagnóstico, né? Então, eu recebi muitos rótulos durante a minha vida, agora eu não consigo mais parar de botar o dedinho aqui, tô falando com vocês e botando o dedinho aqui. Ao longo da minha vida eu recebi o rótulo de fresca para comer, porque hoje eu sei que era uma seletividade alimentar, não era frescura.
metódica, né? Eu sempre fui a metódica. Pavio curto, eu era uma pessoa assim extremamente explosiva. Eu tinha reações over, sabe assim, reações exageradas para o que as pessoas achavam, né? Diante de uma situação. Então, diante de uma situação que me incomodava, eu tinha uma reação muito explosiva. Então eu já fui muito pavio curto, melhorei muito isso com o tempo, assim, com autoconhecimento também, mas eu era muito explosiva demais. E aí hoje eu vejo, né, era a rigidez cognitiva, a dificuldade de lidar com a frustração, né, às vezes era uma coisa pequena, mas eu sempre tive, assim, muita dificuldade sempre foi muito difícil para mim notar um direito meu sendo desrespeitado, né? Então, uma vez a gente teve um problema com uma passagem aérea que na internet tinha um trecho e quando eu fui na loja não tinha aquele trecho e a atendente estava me dizendo: não, você não pode fazer esse trecho porque não tem disponível esse trecho. Eu disse: como assim não tem disponível se eu vi na internet? E isso virou assim uma confusão enorme lá na loja. Porque eu gritava estressada por isso, porque na minha cabeça como é que tinha na internet e ali não tinha, isso pra mim era, enfim, eu não sabia lidar com isso, com essas emoções. Então, são essas algumas coisas que eu não quero falar demais, até pro vídeo não ficar muito extenso também, mas são essas algumas coisas que eu noto e que agora eu entendo muito mais porque que acontecem. Tipo, a minha dificuldade de olhar para essa câmera aqui, eu sei que eu preciso olhar para essa câmerazinha do celular, mas para mim é difícil manter o olhar ali, e hoje eu respeito muito mais isso, para além de convenções. Ah, você precisa olhar para a câmera, né? Ou conversar fazendo muito contato visual. Eu olho para o rosto da pessoa, mas olhar diretamente nos olhos não é muito confortável, sabe? Assim, sempre olhei, sempre fiz um contato visual bom, mas não é muito confortável. Então hoje eu respeito mais isso. Dificuldade de gravar rosto, eu tenho muita dificuldade de gravar fisionomia, então eu preciso ver a mesma pessoa várias vezes para eu me lembrar que é ela. Então eu já passei por situações bem constrangedoras por causa disso. Dificuldade de comprar roupa, eu não sei comprar roupa sozinha porque eu não consigo ver o que fica bem e o que não fica. Para mim o melhor é uma camiseta e short jeans, sabe? Se eu pudesse eu só usaria camiseta e short jeans ou calça jeans. Não sei me arrumar. Então, enfim, algumas coisas que vão fazendo sentido aí, vão fazendo as peças se encaixarem. E eu queria trazer para esse vídeo porque quando eu compartilhei lá sobre o meu diagnóstico, muitas pessoas se identificaram, né? Eu também às vezes sou assim, principalmente mães de autistas. E o recado que eu tenho para dar é: se você nota assim algum sinal, se você tem alguma inquietação, faça uma avaliação. É importante. A gente pode achar que, mas o que é que vai mudar a essa altura da vida, né? E ajuda a gente a se conhecer e a se respeitar muito mais. Pelo menos comigo tem sido assim. E o caminho que eu fiz para o diagnóstico foi esse. Eu procurei primeiro uma neuropsicóloga, especialista em autismo, autista inclusive. E aí, depois dos testes com ela, né, ela me deu um relatório. O relatório dela não tem valor de laudo aqui no Brasil, né? Só quem pode dar o laudo é um médico. Então, com esse relatório em mãos, eu procurei uma psiquiatra aqui na minha cidade, em Fortaleza, que trabalha especificamente com adultos, principalmente com mulheres adultas. Ela atende muitas mulheres adultas diagnosticadas tardiamente. E aí eu levei o laudo para ela e aí eu fiz mais 2 testes com ela e veio a confirmação do que eu já sabia, né, pelo relatório da neuropsicóloga. Então foi isso, foi uma neuropsicóloga e depois uma psiquiatra que trabalha especificamente com isso, porque muita gente vai te invalidar, sabe? Assim, se você tem a suspeita e for procurar um diagnóstico na vida adulta, muita gente vai olhar para você e vai dizer: você não pode ser autista porque você trabalha, porque você tem uma família, porque você é casada, porque você fez uma faculdade, né? Então tem que ser alguém que trabalhe com isso e que tenha uma visão anticapacitista para entender que sim, é possível um autista ter autonomia
não que isso faça ele não precisar ter suporte, né? Então eu preciso de suporte para muita coisa ainda hoje, né? E hoje eu posso perceber isso. E, enfim, eu vou deixar aqui na legenda os contatos dos profissionais que eu procurei, para quem também estiver nessa busca, tá certo? Eu espero que o meu relato possa ajudar de alguma forma, possa ajudar quem tá aí notando alguns sinais, ou possa ajudar quem tá recebendo o diagnóstico de um filho agora, ou enfim, que possa ajudar, tá certo? Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui, tô muito feliz em estar voltando com o canal. E é isso, até o próximo vídeo. Beijos!